né? Não teve assim maiores efeitos. Os sons dos ventiladores faziam muito barulho. Mas essa é a vida real. A escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Então agora eu vou pedir aos irmãos que fiquem com seus pensamentos ligados no céu. Continue assim. E que o Senhor possa falar rica e poderosamente ao seu coração e ao meu coração. E falando da escola bíblica dominical, nós não podemos deixar de falar sobre a história da escola bíblica dominical. Ela chega aqui no Brasil através de missionários escoceses, Robert e Sarah Keeler. No ano de 1855, houve a primeira escola bíblica dominical no Rio de Janeiro. Já faz um tempinho, né? E uma marca é a paixão dos batistas pelo estudo da Bíblia e o interesse pela educação religiosa. É cultivada nas igrejas até hoje. E o principal é a escola bíblica dominical, o método utilizado, onde a Bíblia é o livro de fé e de prática. Mas aí nós vamos voltar um pouco na história. Mas como foi que surgiu aqui através dos missionários escoceses, Mário? Vamos verificar aí através do vídeo, é bem rapidinho, é 13 minutinhos só. Para a gente ficar a par, como foi que surgiu no coração dos homens lá atrás na história. Só para a gente relembrar um pouquinho. John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando estava em sua missão na América, começou um trabalho de ensino para as crianças. Wesley dizia: Deus começa uma obra pelas crianças. A história registra que no ano de 1769, a jovem Hannah Balfour, com 26 anos de idade, criou a primeira escola bíblica em sua residência. Ela aceitou a Cristo através de um sermão de John Wesley e se comprometeu com a evangelização de crianças no domingo pela manhã. 11 anos mais tarde, em 1780, em Gloucester, um jornalista metodista chamado Robert Hines criou a primeira escola dominical para crianças pobres que viviam abandonadas nas ruas. As crianças só poderiam estudar aos domingos, pois durante a semana trabalhavam até 12 horas diárias. Por isso, Robert Hines agrupava crianças e adolescentes nas ruas toda semana. Das 10 às 12 horas, estudavam matemática, história e inglês. Das 13 às 17 horas, eram conduzidas à igreja para estudar a Bíblia, conduta moral e ética. Na época foi uma quebra de paradigma na educação, e ele foi chamado de profanador do domingo, mestre dos maus trapilhos, pai e tutor dos vagabundos malcriados. Ainda assim, a imprensa da época comentava favoravelmente esta iniciativa inédita de Hines. Desde os primórdios, John Wesley falava do valor da escola dominical. Estou convencido de que essas escolas dominicais são a instituição mais nobre de toda a Europa, contando que seus professores e dirigentes cumpram os seus deveres. O livro de estudo dessa escola é a Bíblia. Em obediência ao mandado de Jesus, precisamos examinar as Escrituras e manejar bem a palavra de Deus.
Em 19 de agosto de 1855, na cidade imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na rua Casemiro de Abreu, número 50, no bairro Central, um casal de missionários escoceses, Robert Calley e Sarah Calley, dirigiram a primeira escola dominical em terras brasileiras. Eles são considerados os fundadores da escola dominical no Brasil. Sua audiência não era grande, apenas 5 crianças assistiram àquela aula. Mas foi suficiente para que seu trabalho florescesse e alcançasse os lugares mais retirados do nosso país. Essa mesma escola dominical deu origem à igreja. Então, só para título de informação. Então, ela nasceu de uma ação de alguém que se comoveu com os meninos de rua, né, que não tinham acesso à escola naquela época. Então, eles acompanhavam os pais no dia de trabalho e só restava o domingo. Então, vamos nos imaginar os nossos filhos trabalhando conosco, né, o dia todo até o sábado, e aí só tem o domingo. Dá para vir para a escola bíblica dominical. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos nos reportar para aquela época. Graças a Deus que a situação hoje é outra. Os nossos filhos não precisam ter a mesma carga de trabalho que a gente tem outras atividades. E o nosso desafio é levá-los ou trazê-los à escola bíblica dominical. Então, nós vamos pensar só um pouquinho sobre isso. Eu quero trazer para vocês que razões justificam a vinda para a escola bíblica dominical. Que ela é importante, como ela nasceu, nós já acabamos de ver. Agora, como podemos aplicar isso hoje na nossa vida? Então, a educação cristã na igreja, ela está muito ligada à escola bíblica dominical. Eles, no domingo, ficavam um tempo do dia tendo matérias curriculares importantes para a vida deles, e das 13 horas às 17 horas, a igreja estava ali com ele, para dar a ele condições de um conhecimento espiritual, ético, e que, na época, foi um marco muito importante, porque ele estava preocupado com o vandalismo. De uma vez que eles trabalhavam na semana toda, no domingo, os pais queriam descansar, e eles ficavam aonde? Na rua. E na rua se envolvia com todo tipo de gente, toda sorte de coisa. Então, para eles, não tinha assim muito o que esperar. Eles estavam fadados a viver a vida que seus pais viviam. Que esperança podia nortear a vida deles? Mas Deus ele cuida. Então, moveu pessoas lá na antiguidade para que o trabalho fosse levantado. E hoje, nesse período contemporâneo que a gente vive, nós vemos a igreja, ela não dá a escola bíblica dominical a importância que ela merece na nossa vida. Porque a igreja, ela ajuda você. Ela é aquele apoio, mas ela não vai chegar dentro da sua casa para fazer aquilo que só você pode fazer. Então, qual tem sido o meu propósito, as minhas primícias? Então, se eu quero trabalhar a vida espiritual dos meus filhos, eu tenho uma igreja para me apoiar nesse sentido, graças a Deus. Eu sempre digo que a igreja é aquele local onde nós encontramos a primeira riqueza, que é Jesus, e as outras riquezas vão transbordando na vida da gente. Eu agradeço a Deus pela vida
porque aqui aprendi muitas coisas boas. E aí a gente vai aprendendo quem quer e vai deixando aquelas coisas que não servem para caminhar com a gente, aquelas coisas que estão na mala que tem que ficar fora, porque não serve mais para a nossa caminhada. EBD, para quê? Ela foi muito bem definida, mas eu quero dizer que lá em João, capítulo 14, versículo 21, vocês podem abrir a Bíblia, podem marcar também. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Palavras do Senhor. Vamos repetir comigo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de nos ter enviado seu Filho Jesus, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, por amarmos a Jesus, eu devo vir à escola bíblica dominical, porque ele tem que ser conhecido meu. Eu tenho que buscar. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E fala muito mais. Eu não posso apenas beber aquilo que é derramado do conhecimento dos outros. Não. Eu tenho que buscar, porque Deus vai revelar para mim. Quando eu oro, quando eu abro a minha Bíblia e quando eu leio, cada vez que eu leio, Ele vai ter uma porção especial para a minha vida. Então, como dissemos no início, prática. Jesus, Ele é aquele que nos ama. Então, porque amamos Jesus, nós devemos vir à escola bíblica dominical. Não devemos amar nosso próximo. Nós devemos amar o nosso próximo, respeitando, amar as almas perdidas, evangelizando-as, amar a obra de Deus, trabalhando nela. Mas, acima de tudo, devemos amar a Jesus, conhecendo e guardando os seus mandamentos. Foi o versículo que nós acabamos de ler. Mas lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, tem um outro conselho. Para não errarmos, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque é o que vai fazer a gente ficar forte na dificuldade, né? Em meio à aflição, que a gente pensa que não tem mais jeito. Mas, se você conhecer as Escrituras, você vai saber que Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Podemos estar entristecidos, mas Cristo está adiante. Vamos ler comigo? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se desprezarmos o exame das Escrituras, estaremos incorrendo no erro de nos apegarmos a conceitos e doutrinas erradas acerca de Deus. E isso é um problema muito sério. Enquanto as crianças ainda estão pequenas, a gente pega pela mão e traz. Não é verdade, irmãos? Quem já tem os seus grandinhos. Mas depois que completa os 18 anos, como nós já fomos também jovens,
fazer as escolhas é Ele. E aí nós continuamos orando para que as suas escolhas sejam boas escolhas. Mas para que você esteja tranquilo, é necessário que você tenha aquela certeza que você ensinou o seu filho no caminho que deve andar. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O conhecimento somente intelectual das Escrituras não transforma a velha natureza do homem. O que de Deus ouvimos do seu Espírito para o nosso Espírito, e assim lemos e entendemos a sua palavra, pelo poder revelador do seu Espírito Santo. Deus criou os céus e a terra, e aceito esta verdade através da fé que Jesus me deu, e não por um assentimento da minha mente que acha que somente um ser poderoso como Deus poderia ter criado coisas tão tremendas que vão além da capacidade inteligente do homem. Como nós temos visto assim multidões irem atrás de grandes pregadores, de grandes missionários, homens cheios das letras, onde em suas pregações estão vazios da palavra de Deus. E aí é mais fácil ficar situado naquelas teorias, nas vãs filosofias, e se emociona e grita e pula e depois. É necessário que examinemos as Escrituras para que nós não caiamos no erro das vãs filosofias. Todos os homens e mulheres de Deus partiram desta terra na esperança da vida futura perfeita, segundo a promessa de Deus. E quanto mais nós estudarmos a Bíblia, submissos à revelação do Espírito de Deus, aumenta em nós, a cada dia, a prova de que Ele é mais poderoso, é mais perfeito, é mais exigente, é mais amoroso, é mais fiel, é mais misericordioso do que quando no início cremos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O tempo todo a palavra do Senhor está nos exortando a ter essa intimidade com Deus, a buscar a sua presença. E quando nós negamos a nós mesmos esse privilégio de aprendermos a sua palavra, nós vamos ficando distantes dele. E aí o alimento ele vai ficando frágil, ele não vai dar sustância ao seu corpo, porque as lutas vão vir e você vai passar. Se você estiver ligado nele, a videira, lembra da videira? Então, para que a escola bíblica dominical? Nós escutamos muitos irmãos dizerem assim: não, eu vou no domingo à noite, recebo aquele culto, venho para casa fortalecido, mas não quero me envolver com a obra. Não quero não. Vou lá, abraço todo mundo, vou embora. Já pensou se os precursores tivessem feito isso também? Não foi fácil para eles. Houve muitas mudanças. A escola bíblica dominical, não é? Hoje, o conteúdo é todo voltado para a Bíblia. Mas antes não. Graças a Deus que hoje tem escola pública. Naquele tempo, a gente não ia ver nada, viu? Nada. Dos privilégios que nós temos hoje. Para aprendermos. Para que escola bíblica? Para nós aprendermos. Vamos ver o que é que diz Mateus
Vai aprender do irmão, né? Vou aprender daquele irmão que ele sabe muito. Glória a Deus. Leva a Bíblia junto. Conversa com ele. Né? Então, Jesus diz: aprendei de mim. Veja que ele está disposto a nos ensinar. Jesus nos faz uma série de chamadas. E uma delas é que nós aprendamos dele. Temos conceitos e pensamentos corretos a respeito da pessoa e obra de Jesus. Vai nos ajudar muito a proteger-nos das heresias proliferadas neste mundo mau e desviado da verdade. Aprendamos acerca de Jesus de várias maneiras, mas a principal delas é através da Bíblia Sagrada. Nós temos aí um problema muito sério. As cartilhas voltadas para as crianças de 6 anos de idade estão esperando só uma oportunidade para colocar. Vai demorar? Aí onde está a comunidade cristã? Ela está atenta a isso. Então eu e você precisamos estar em lugares estratégicos. Estão querendo atacar agora as crianças. Querem roubar a inocência delas. E a quem cabe proteger aqui? Nós, que somos os seus pais, que cuidamos, que estamos aqui como proclamadores do Evangelho, como boca de Deus na terra, né? É constranger de dor alguém nos pedir e não sabermos responder por que razão vamos morar no céu, ou qual é o fundamento da nossa esperança, ou qual é a razão da nossa fé. Então, aprender de Jesus é uma necessidade de todo crente que deseja alcançar a glória eterna. Jesus nos manda que aprendamos dele para que o foco de nossa atenção repouse sobre ele. Então coloca Jesus como um alvo da sua vida. Repousa nele, aprende dele e o mais ele fará. Mas para que EBD, Escola Bíblica Dominical? Para sermos santos. Sermos santos? Vamos ver o que é que diz João, capítulo 17, versículo 17. Capítulo 17, versículo 17. Jesus orou: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta santificação não começa em nós mesmos e também não é produzida pelo alto esforço. Este processo de santificação tem sua razão e fundamento na palavra de Deus. O próprio Deus, através do poder de sua palavra, produz em nós a santidade impossível de produzirmos por nós mesmos. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que transforma. A graça de Deus produz em nós a santidade que agrada a Deus. Para que EBD? Para sermos amigos de Jesus. Vejamos o que é que diz João, capítulo 15, versículo 14. Vamos ler, para a gente acordar. Vamos lá. Pronto, já posso ir embora. Já dei a mensagem. Vou dizer mais o quê? Tem mais o que dizer. Para sermos amigos de Jesus, precisamos de vir para EBD. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vejamos o que é que diz Apocalipse 1:3. Para sermos
Bem-aventurados são os que buscam conhecer e prosseguir em conhecimento ao Senhor. Não estacionam do lado de fora, no átrio, mas prosseguem até o mais íntimo de Deus, o Santo dos Santos. Bem-aventurados que leem, porque muitos são os desviados que deram ouvidos a doutrinas erradas, que nunca procuraram confiar na Bíblia. Bem-aventurados que ouvem, porque muitos são os abatidos no campo de batalha, por não aceitarem o conselho dos ministros de Deus, dos anciãos. Bem-aventurados os que guardam, porque também muitos já se perderam, não valorizando a preciosidade e a riqueza da palavra de Deus. Que Deus, pois, aplique essa palavra lida em nosso coração. E que nós possamos, no final, dizer aí para o seu amigo: catuca aí, se vai dormir. EBD por quê? Vai, quero ouvir daqui, bora lá. EBD por quê? Cadê? Não, você não tem não. Vamos lá? EBD por quê? E aí cada um vai tentar se responder, não é? EBD por quê? Porque você vem à casa do Senhor buscar Deus. Você não vem buscar diácono, você não vem buscar pastor, você não vem buscar ministro. Porque o Senhor morreu por mim, sendo eu pecador. E se eu estou aqui, é porque Ele quis que assim fosse. E quem sou eu para não tomar posse das bênçãos que Deus tem para a minha vida? Então tome posse do que Deus tem para a sua vida também. Levante-se e resplandeça. Como é que a palavra de Deus diz? Levanta-te e resplandece, porque já vem. Tem que ser forte. Vamos lá? Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Então, se não houver uma esperança como essa, não faz razão, nem tem sentido de estarmos aqui. Vamos deixar tudo aquilo que nos separa, que é colocado como indiferença, falta de aceitação. Melhor seja que eu não entre pela porta. Porque a palavra de Deus diz que quando deixares no alto, tem uma coisa, coloquei lá, no relógio de oração, quando deixares no altar. Então deixa no altar. Deixa no altar. E Deus vai resolver tudo. Então que nós possamos ter uma semana abençoadora. E que o coração de vocês encontre um lugar para a palavra de Deus nesta noite. Não leve em consideração o servo imperfeito. Mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Quem sou eu para não fazer o que me manda o Senhor? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se nós cremos numa palavra de um Deus que restaura, de um Deus que levanta, então levanta-te e resplandece, porque a hora já chegou. Não dá para ficar de fazer de conta. Abre a mala, joga fora o que não serve mais, o que não está ajudando a igreja. Chegou. E recebe de Deus os frutos do Espírito que nós estávamos trabalhando na sexta-feira. Os frutos do Espírito. Foram 24 horas intercedendo pela igreja. Alguns esqueceram, mas outros lembraram. E fizemos. Então, se Jesus é a nossa única esperança, então que Ele realmente seja. Tome posse da palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Dê espaço a Deus na sua vida. Não deixe Ele no porta-malas, não. Leve para dentro de casa. Será que é fácil? Não. Mas nós precisamos
precisamos tomar uma atitude. E essa atitude tem que ser uma atitude de Deus. Comece. Quando chegar um batendo na sua porta para falar de alguém, diga a ele: venha cá e vamos orar em nome de Jesus. Deus não compartilha com esse tipo de coisa, meu irmão. Não compartilha. Eu pelo menos não encontrei na passagem bíblica ele compartilhando desse tipo de coisa. Nós fomos chamados para um novo viver, e um viver com Jesus. Então aquilo que não serve, vamos lançar fora, porque o fardo é pesado para carregar. E às vezes você ainda fica colocando mais, aí o coitado fica sem poder dar um passo. E ainda você diz glória a Deus e aleluia. É complicado. Então que o nosso culto ao Senhor não se restrinja só no domingo da noite, não. Venha em nome de Jesus. E aquilo que está faltando, Jesus vai completar. Porque nós fomos convidados para essa boa obra. Então vamos acreditar naquilo que proferimos, que dizemos, que acreditamos. E o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, cuidará de nós. Repreenda todo e qualquer sentimento contrário à vontade de Deus na sua vida, na vida do seu irmão. E em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse das promessas de Deus. Porque mesmo sendo eu pecador, e o Senhor tendo morrido por mim na cruz do Calvário, glória a Deus, porque Ele cuida de mim. E Ele também quer cuidar de você. Vamos andar com Jesus do lado. E aquilo que a gente for fazer, que Ele não tiver um negócio, desista. Então que a partir de hoje eu possa entender o porquê que eu devo vir para EBD. Não vai me conferir